Você é uma dessas pessoas que acha que a física é uma matéria difícil, que está estudando e ela não serve para nada na sua vida? Mas a física está presente em quase tudo no nosso dia. Só para você ter uma ideia, o uso de computadores, smartphone, fones de ouvido, tudo isso tem aplicações da física diretamente. O fato de você mandar uma imagem. E a física explica coisas bem simples, como o fato, por exemplo, de você poder ligar uma lâmpada. A física explica. Para a gente poder entender, a aula de hoje vai ser sobre assuntos fantásticos, como por exemplo, resistores, geradores, receptores. Um gerador é todo dispositivo físico capaz de converter outras formas de energia em energia exclusivamente elétrica. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pilha, ela transforma o elemento químico em corrente elétrica. Uma hidrelétrica, uma termoelétrica, uma usina nuclear, a energia eólica são exemplos de geradores. Como é que isso funciona? Nós temos o nosso dispositivo, ele pega toda a energia e converte a que vai ser utilizada. E esse processo ele é utilizado dentro das nossas máquinas, fazendo parte do nosso dia. Mas claro, existe uma coisa chamada de receptor. Esse dispositivo tem uma função inversa do gerador. Um receptor ele tem uma função básica. Ele pega a corrente elétrica e transforma em outras formas de energia. São os casos dos motores elétricos. Todo dispositivo que vai passar pela corrente elétrica, ele transforma em energia de movimento. E isso são chamados os receptores elétricos, que têm a função inversa do gerador. Prestem bem atenção, você precisa de um gerador para converter outras formas de energia em energia elétrica, de um receptor para pegar essa corrente elétrica e transformar em outras formas de energia. Lembrem-se que não pode ser a térmica, porque quem tem a função de pegar a corrente elétrica e provocar o efeito térmico são os resistores. A utilização da energia elétrica para que a gente possa fazer com nossos aparelhos do cotidiano possam funcionar, elas têm basicamente três funcionamentos. A que precisa diretamente de ser carregada para poder funcionar através da corrente que vem das hidrelétricas, é chamada de energia elétrica através do movimento de elétrons livres, ou aquela que não precisa mais estar conectado direto, onde a gente vai fazer uso de baterias, que é o caso dos celulares, de calculadoras, de aparelhos que podem funcionar durante um tempo através do processamento de condensadores e carregadores. Existe também um material que pode ser utilizado através do efeito fotoelétrico, quando você tem um fluxo magnético para poder produzir a formação de imagens e ser transmitida. É o caso do fone de ouvido, onde a gente tem uma transmissão através do movimento do ímã, ou através mesmo do fone de ouvido que não precisa do fio, simplesmente com a transmissão de energia. Esse é um dos efeitos que a gente pode observar no nosso cotidiano. Componentes eletrônicos, como bateria, alto-falantes, capacitores, resistores, geradores, a própria ponta do lápis, que é o grafite, eles conduzem a eletricidade. E quando fechado o circuito com o corpo humano, eles podem produzir a corrente elétrica e produzir o som. Simplesmente fechando o circuito, o corpo humano conduz a eletricidade e através dos componentes eletrônicos, eles podem transformar o efeito da corrente elétrica em som. Nós temos também um outro efeito do magnetismo sobre os corpos. É quando nós pegamos, por exemplo, um alto-falante que está contido dentro de um fone de ouvido. Se a gente puder observar, ele tem a conexão através dos fios para que possa passar a corrente elétrica e chegar até ele. Dentro desse alto-falante, você vai encontrar um ímã que reproduz exatamente os tímpanos no ouvido. Ele faz o movimento de vai e vem e através de pulsos elétricos ele transmite a informação do som que é captado pelo cérebro. Para citar um exemplo de um gerador, nós vamos utilizar uma pilha. A pilha que tem como função transformar todo o elemento químico em corrente elétrica. Mas para isso ela precisa criar uma diferença de potencial. Para mostrar essa diferença de potencial, nós vamos pegar aqui o nosso multímetro, já na utilização da diferença da tensão elétrica, e vamos ver qual seria a tensão. 1,5 volts. Mas o que acontece é o seguinte, e ao utilizar em série, a gente percebe que um gerador passa agora a ter
a soma dos dois, 1.5 com 1.5, 3 volts. Ficou com dúvidas sobre esse tema? Quer saber um pouco mais? Se inscreva no nosso canal e mande a sua dúvida.